tarde a todos. A gente vai conectar agora com o convidado Rafael Cardoso. Está no conectar. Ah, chegou. Está me ouvindo bem, Rafael? Estou ouvindo bem. E você me ouve bem? Bora. Então, gente, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Já é boa noite, na verdade, desculpa. Então, para iniciar, sejam todos bem-vindos à nossa live sobre disfagia, em comemoração ao Dia de Atenção à Disfagia, que é dia 1 de março. E a gente precisa só passar algumas informações. No dia 13, que foi sexta-feira, o governo estadual publicou um decreto estabelecendo medidas preventivas contra o novo coronavírus, o Covid-19. E daí ontem o Conselho Federal publicou algumas recomendações para as atividades e atendimentos fonoaudiológicos. Tão logo, o nosso Dialogando entrou com uma publicação urgente para repassar essas recomendações do Conselho Federal e comunicar aos fonoaudiólogos o funcionamento da nossa sede aqui no Rio, levando em consideração essas necessidades, essas recomendações desse enfrentamento, tá? E daí o que aconteceu? Essas publicações, elas já entraram no Dialogando convencional, que é de toda semana, e eu queria reforçar o seguinte: nessas publicações que vocês podem acompanhar pelas nossas redes sociais, como o Instagram, o Facebook e também no nosso site, o site oficial do Crefono 1, vocês têm links de instituições que são confiáveis, instituições que vão passar informações confiáveis, que vão ajudar você e também a população com relação ao que a gente está passando agora com essa pandemia e todo o comportamento. Que o mais importante, depois dos cuidados que a gente tem que ter, como lavar as mãos, evitar aglomeração, enfim, coisas que a gente já está cansado de ouvir, mas muita gente ainda está praticando, é disseminar a informação certa, tá? Então, isso é muito importante. Acessem esses links, tenham mais informação para que a gente possa ser um agente da área da saúde, não só na nossa prática clínica ali, também com relação à sociedade, tá? Eu queria reforçar uma outra coisa, que nessa última enquete do Crefono que a gente lançou, a disfagia foi o tema que ganhou, e apesar da gente estar no momento do Covid-19, que é o novo coronavírus, por conta das pessoas que votaram e desejaram assistir uma live com um profissional que aqui está conosco, nosso querido fonoaudiólogo Rafael Cardoso, a gente então tentou ver o meio, e Rafael nos trouxe sugestões, enfim. Eu vou dizer para vocês que foi desde as 6h30 da manhã, e a equipe de divulgação, parabéns à Alessandra Matoso e também a Rose da imprensa e outras pessoas da equipe, enfim, todo um grupo, né, que está envolvido nessa ação, que estão passando inclusive final de semana aí para passar o mais rápido possível e da maneira mais certa possível informação para vocês e poder fazer com que essa live pudesse acontecer, tá? Apesar da gente ter uma demanda do novo coronavírus, essa live é também para dar a correspondência a esses fonoaudiólogos, como eu falei anteriormente, que votaram pelo tema e estão desejosos e ansiosos pela fala do nosso querido Rafael, que eu peço agora que ele dê as boas-vindas, mas antes, eu preciso reforçar aqui o currículo, né, gente? Porque dentro da retórica existe o fato da credibilidade do próprio sujeito, que o currículo já faz esse peso. O nosso querido fonoaudiólogo Rafael Cardoso, ele é coordenador do Departamento de Fonoaudiologia da Casa de Saúde Pinheiro Machado e também é professor de pós-graduação em Fonoaudiologia Hospitalar e Disfagia da Universidade Veiga de Almeida e provavelmente um know-how e um currículo aí que se estende por algumas páginas. Rafael, obrigada mais uma vez e seja bem-vindo. Obrigada, Gisele, pelas palavras de carinho e mais uma vez obrigado ao Crefono 1 pelo convite. Eu prontamente aceitei, conforme você falou, em virtude do momento atípico que a gente está vivendo. Mais uma vez o Crefono 1 inovando, né? A gente hoje está fazendo remotamente o nosso... A gente precisa dar atenção, do cuidado e do carinho das pessoas que estão assistindo, e uma pessoa que não é lá tão tecnológica assim. Então, por favor, nos ajudem. Pois é, exatamente. Eu espero que a internet contribua com a gente, né? Mas estamos passíveis de oscilação aí, mas eu espero que dê tudo certo e vai dar tudo certo. Conforme você falou, a gente está vivendo um momento atípico,
fui convidado para falar de disfagia, e eu gostaria de começar falando um pouco de deglutição. Uhum. A deglutição, como o próprio especialista fonoaudiólogo no assunto sabe, é uma função de transporte de saliva, líquido ou alimento da boca até o estômago. É um processo sinérgico, interdependente entre as fases, exige integração sensório-motora por meio das vias ascendentes e ascendentes, tem um fator biomecânico que gera um jogo pressórico. Então, estamos falando de uma função bem complexa, envolve sistema nervoso central, de controle neurológico de tronco cefálico, envolve córtex cerebral. Então, assim, estamos falando de algo bem complexo no corpo humano. E a disfagia? O que seria a disfagia? A disfagia, então, seria a alteração, a disfunção ou dificuldade, né, no transporte desse alimento, né, no funcionamento, relacionado ao funcionamento das estruturas orais, faríngeas, laríngeas e esofágicos. O fonoaudiólogo, ele tem o papel primordial nas disfagias orofaríngeas, ou seja, nas alterações de fase oral e fase faríngea da deglutição. O fonoaudiólogo, didaticamente, ele estuda fase preparatória, fase oral, fase faríngea, e a fase esofágica é de tratamento e competência médica, médico gastroenterologista. Quais as complicações que o paciente disfágico ele pode apresentar, e a gente se depara tanto no ambiente hospitalar, na grande maioria das vezes, quando a gente já se depara com um paciente no âmbito hospitalar, ele já traz uma bagagem para a gente de que vai nos informar de que algo relacionado possivelmente à alimentação ou à deglutição não está indo bem. É importante a gente dizer que esses pacientes, muitas vezes, eles chegam com um processo já de emagrecimento, eles chegam para a gente com um processo de desnutrição, muitas vezes no processo que é muito comum, principalmente na população idosa, um quadro de desidratação. Desidratação é algo significativo que as pessoas às vezes não se dão conta. Eu vou abrir um parênteses aqui, que uma vez eu atendi uma senhora por uma questão de voz, e eu tinha tido uma aula que falava sobre as questões da hidratação e a hidratação ao longo do dia. Você acredita que essa senhora, assim, vou compartilhar com a classe porque foi algo que me chamou muito a atenção. Ela não bebia água porque ela tinha preguiça de ir ao banheiro e estava ficando com uma infecção urinária. E aí o que estava acontecendo? Ela estava com dificuldade para mastigar, para deglutir, que aí obviamente caminha para uma coleca, porque na minha área específica. E aí eu me dei conta que estava, assim, por uma questão prática, realmente, de uma hidratação contínua, né? E estava já levando a várias outras questões, ou seja, ainda não tinha nenhum comprometimento, mas era algo de uma rotina de vida, hidratação, que vai acometer. Nossa, assim, se a gente for para pensar tantas coisas que o corpo humano acaba gerando de complicação pela falta da hidratação, e isso muitas vezes as pessoas já começam na idade adulta, né? A prática realmente, porque é uma questão de digestão, né? Como se fosse faz parte da alimentação, e a pessoa já não tem esse hábito. Então, é algo que é muito significativo. Eu sou da área da voz, então a gente pensa em água o tempo todo. Então, quando eu peguei um paciente que não... Isso é realmente uma questão de ambiente, isso é significativo. Isso, exato. Correto, você está certíssima. E na população idosa, é mais comum a gente encontrar isso. O idoso, ele não é chegado à água, né? Então, assim, a desidratação é muito comum para quem lida com disfagia, a gente se deparar com o paciente desidratado. Então, eu falei do emagrecimento, falei da desnutrição, falei da desidratação. Alguns quadros de desnutrição mais grave,
a gente pode se deparar com um quadro até de sarcopenia, que também é muito comum, onde já existe perda realmente, de desnutrição grave, onde já existe perda muscular, né, perda de massa muscular e consequentemente, às vezes perda de força. acha que é outra coisa e não dá a atenção para esse aspecto. Na verdade, sim, chega uma hora, imagino eu, que você já não consegue identificar o que foi que gerou o quê. Porém, aquela função está alterada. E ela é significativa, ela é muito importante para que o quadro geral possa se restabelecer. Exatamente, né? É aquela história do que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Os quadros de sarcopenia e disfagia, nessa inter-relação, muitas vezes me pergunto, o que veio primeiro? A dificuldade de deglutição que levou ele ao processo de sarcopenia ou o quadro de sarcopenia, né, evoluindo com perda da massa muscular, perda de força muscular, levou ele à dificuldade de deglutição. Então, os dois casos são passíveis, né? As duas condições são passíveis de acontecer, né? Agora, voltando a falar sobre a deglutição e as disfagias e as consequências, ela pode levar, óbvio, a uma dificuldade, conforme eu falei, a uma impossibilidade, tá, de nutrição adequada, hidratação adequada, conforme a gente vem falando, e desprazer, isolamento social, né? Então, assim, quando a gente fala de deglutição, envolve aspectos relacionados à alimentação, que tem questão cultural, tem questão social, exatamente. É muito importante para o idoso essa questão do social. Já tem as questões, às vezes, até de locomoção, né? Ou dificuldade de controlar os esfíncteres de maneira geral, enfim, tem todo um contexto. E ainda a mesa com dificuldade na alimentação de uma maneira geral só colabora realmente para esse isolamento. E a gente, assim, é comum, para quem está na área da saúde, ver alguns idosos até com um quadro já de depressão. Exatamente. Aliás, já que você tocou nesse assunto, eu vou aproveitar e falar um pouco sobre fatores causais, né? Causais, vou levantar o dedo porque tem a pergunta da Alessandra Matoso, fonoaudióloga, justamente só para reforçar, quais são os sinais mais frequentes? A gente sabe muitas vezes que são, às vezes, até sinais simples que a pessoa pode ter e não liga uma coisa a outra. E a gente, às vezes, tem também aqui na nossa live fonoaudiólogos que convidam pacientes, familiares, colegas de outras profissões para assistir, acompanhar. E até porque, como vai ficar registrado, para as pessoas que não conhecem esse mundo, aqueles sinais do dia a dia que um olhar clínico como o teu vai olhar e vai dizer assim, opa, aqui a pessoa precisa de um cuidado, vai procurar um fono, que já pode ser um sinal aí de disfagia. O sinal mais comum, Gisele, que é o fatídico engasgo e tosse durante a alimentação. É isso que os familiares, é a queixa que os familiares trazem, geralmente é essa. Principalmente relacionado ao líquido, a consistência líquido fino, em especial a água. Então, assim, essa é a queixa principal que chega até o fonoaudiólogo. Agora, se a gente falar em sinais, né, o fonoaudiólogo tem os sinais clínicos que vão direcionar ele no momento da avaliação, né, para a detecção mais precoce possível de um quadro de disfagia. Então, assim, quais seriam, observando o paciente, na avaliação do paciente, a gente tem, além de engasgo e tosse, a gente tem a questão da febre, se é um paciente secretivo, se é um paciente que fez pneumonia de repetição, é um paciente que já previamente em casa é necessário uma mudança de consistência para que ele possa se alimentar, perda de peso nos últimos meses. Então a gente tem vários sinais clínicos que vão direcionar o nosso raciocínio, até previamente a avaliação funcional, tá? Que vão orientar a gente. Pode falar. Deixa eu fazer uma pergunta. Você disse que as pessoas chegam, a família relata muito isso, a questão da tosse e do engasgo. Eles costumam associar isso a uma dificuldade de deglutição, já de cara de disfagia, ou acham que o idoso, de repente, não está mastigando direito, está com preguiça, ou é só prótese mal adaptada? É difícil
isso aconteceu ou é muito comum deles associarem a tosse com a disfagia? Uma pergunta da nossa presidente Esther. Na verdade, é muito comum eles não associarem isso a uma dificuldade de deglutição, tá? Conforme você falou, às vezes são simples ajustes que vão fazer para o idoso muita diferença. Então, uma prótese mal adaptada já é um fator de risco. Para a gente que é fonoaudiólogo, a gente já sabe que já é um fator de risco para disfagia no idoso, né? Eu vou contar um outro caso que aconteceu, porque como de novo, não é da minha área, quando eu pego, eu fui perguntar, fazer uma avaliação de mastigação e me disseram das consistências, que a gente vai, né, pescando aí o paciente, depois vai relatando, a gente vai encontrando exatamente o que estava acontecendo. A paciente, ela não queria comer carne e optava por carne triturada. E aí eu me questionei por quê, porque me parece uma senhora até bem vigorosa, e ela falou que foi porque o médico mandou. Eu falei assim, ok, o médico solicitou, então eu fui investigando para saber o que era, porque muitas vezes o paciente não consegue repassar o que o médico ou outro profissional da área da saúde fez de avaliação e orientação, enfim. Sabe o que era a queixa real dela? A prótese mal adaptada. Muito comum. Aí eu falei, então é interessante, porque a senhora procurou o seu dentista? Aí, enfim, daí a gente desenvolveu, mas eu achei aquilo bem curioso, porque é algo que pra gente é muito óbvio, mas para o paciente não faz muito sentido, às vezes, né, deixa passar, que cada profissional, ele é especializado para uma área específica. E quando ela descobriu que era a questão da prótese, ela começou a refletir sobre, poxa, então por que isso está acontecendo? Porque provavelmente nem isso foi passado para o médico, então ele deduziu que fosse uma dificuldade. Exatamente. É o mais comum. É o mais comum. Muitas vezes aquele idoso, principalmente o idoso que não tem comorbidade neurológica, a família chega com a queixa, né, fulano está com dificuldade para se alimentar, né, e aí você começa a investigar que tipo de alimentação estão ofertando para esse idoso, e você acaba encontrando na sua investigação a questão da prótese dentária mal adaptada, ou às vezes até já não o uso da prótese dentária para uma alimentação sólida. Então, muitas vezes, muita questão de orientação de ajuste, orientação fonoaudiológica de ajuste, a gente consegue, né, gerenciar essa questão do idoso sem uma intervenção propriamente de terapia miofuncional. Tem mais alguma pergunta? Eu só estou refletindo assim, como é importante realmente a nossa atuação, porque bem lá no iniciozinho, com um bom profissional, com uma boa avaliação, com uma boa anamnese, a gente consegue evitar esse quadro lá no final que é catastrófico, praticamente para a saúde desse idoso, pelo conjunto como um todo, né? Então, bem no início, uma boa avaliação, uma boa anamnese, muitas vezes algumas orientações elas salvam vidas. Isso. E a gente está falando de disfagia, estamos falando de uma simples prótese dentária, mas levando o grau de importância do tema que a gente está falando, em casos graves, a disfagia a gente sabe que pode levar a quadros de pneumonia aspirativa, inclusive ao óbito, né? O que dentro do hospital é justamente que tenta se evitar que aconteça. Então, assim, dentro das causas, dentro dos fatores causais da disfagia, a gente tem os fatores obstrutivos, os fatores neurológicos, os fatores infecciosos, os fatores musculares, as causas iatrogênicas e as psicogênicas, tá? Que você relatou anteriormente sobre a questão de quadros depressivos e eu ainda adiciono outros quadros psiquiátricos. Tá? Às vezes eu me deparo, é comum o fonoaudiólogo se deparar com um paciente, principalmente no âmbito hospitalar, ele é chamado, às vezes, ou porque o paciente já entra com a queixa no hospital, de alguma forma, né? Ou algum protocolo, algum screening de triagem para risco de disfagia indica esse paciente para avaliação fonoaudiológica e muitas vezes, clinicamente, o fonoaudiólogo não revira o sujeito e não consegue encontrar absolutamente nada. Né? Geralmente é aquele paciente que refere sensação de bolo na garganta e você não tem clinicamente, mecanicamente, neurologicamente, nada que justifique aquela queixa dele. E realmente você
avalia o paciente, você não encontra absolutamente nada. E aí a gente direciona muitas vezes ao médico psiquiatra mesmo. Tá? Voltando a falar, se tiver pergunta, você me interrompe. Por enquanto não. Você está falando dos fatores causais, você já vai entrar nos fatores de risco? Sim. Na verdade, eles estão até relacionados, conforme a gente falou. Né? A gente começou a falar dos idosos, então assim, a faixa etária já é um fator de risco. Tá? O fonoaudiólogo que lida com disfagia sabe muito bem disso. Devido ao processo de envelhecimento natural, é a população mais comum a chegar no fonoaudiólogo com queixa de dificuldade de deglutição. Nós temos as patologias neurológicas, várias patologias neurológicas, Parkinson, esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, miastenias. Então, assim, nós lidamos com N patologias neurológicas que podem vir a trazer um quadro de disfagia orofaríngea. Pacientes de tumores de cabeça e pescoço também entram nesse grupo. Tumor de cabeça e pescoço. Exatamente. Os quadros de tumores de cabeça e pescoço, trazendo quadro de obstrução mecânica, muitas vezes uma disfagia obstrutiva, né? E os quadros mesmo de sarcopenia, que foi a nossa discussão no início, né? O que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Muito comum no hospital, já é muito comum a gente se deparar com aquele idoso que chega para a gente já realmente num quadro de desnutrição grave, de perda de massa muscular, e esse vai dar um pouquinho mais de trabalho e a gente vai necessitar de uma maior atenção do fonoaudiólogo. Deixa eu falar, a Alessandra Matoso, fonoaudióloga, pediu para lembrar que a disfagia não é exclusivo dos idosos. Em quais quadros a gente encontra isso? Então, tirando esse contexto que a gente está falando muito dos idosos, porque é a maioria dos pacientes desse quadro, e por tudo isso que você já falou, mas se a gente descer um pouquinho essa faixa etária, qual é o contexto, né? Fatores causais e de risco, rapidamente. Isso. Claro, a disfagia, ela, como dificuldade de deglutição, ela pode acometer a pessoa em qualquer faixa etária, né? Inclusive a criança, o recém-nascido, né? Então, assim, ela pode ser de causa adquirida ou ela pode ser congênita ou por causa congênita ou por causa adquirida, né? Então, assim, existem também os casos de paralisia cerebral, por exemplo. Aqui a gente vai ter, dentro das diversas sequelas que essa criança vem apresentar, a gente também vai apresentar quadros de disfagias orofaríngeas. Então, assim, eu trouxe alguns dados que eu acho que são bem interessantes de a gente falar, já que a gente está tratando, que eu falei sobre a questão dos idosos, falei sobre a questão hospitalar. Eu acho bem interessante a gente tratar desses dados. São dados epidemiológicos que eu trouxe. Impacto na saúde pública? Os impactos da saúde pública, eu levantei alguns dados epidemiológicos com dados em artigos científicos, e eu vou colocar aqui alguns deles. A OMS diz que 16 a 22% da população acima de 50 anos apresentará em algum momento uma dificuldade de deglutição. Se a gente transpor esses dados para um ambiente de UTI, por exemplo, os índices são alarmantes. Encontra-se dentro de uma unidade de tratamento intensiva até 74% de quadros de disfagia orofaríngea. Continua. É muita coisa. Se a gente voltar na questão neurológica, nos quadros neurológicos, onde é minha maior área de atuação, a gente tem um outro dado, uma informação que diz que o paciente com doença de Parkinson, 95% deles, em algum momento no decorrer do processo degenerativo patológico, ele vai vir a ter disfagia orofaríngea. Então, quer dizer, são índices muito altos
né? Se a gente for falar ainda no âmbito hospitalar sobre a relação do tempo de internação com o custo econômico que a disfagia traz, existe um outro artigo que mostra que pacientes fizeram um comparativo com pacientes com disfagia relacionados ao tempo de internação hospitalar. Os pacientes com disfagia e os sem disfagia. O paciente com disfagia orofaríngea, ele chega a permanecer até quase o dobro de tempo do que o paciente que não tem disfagia. Imagine se... maior. Exatamente. É um risco maior porque o que a gente quer é que esse paciente saia logo do hospital. Exatamente. Então, quer dizer, se a gente transpor isso para custo econômico, você vê o quanto que o paciente disfágico ele traz de custo para um hospital, sem contar o que você mencionou, os outros riscos. Porque a partir do momento que você mantém a pessoa mais tempo hospitalizada, você está colocando ele mais suscetível a infecções bacteriológicas, você está colocando ele suscetível a outras complicações que advêm do tempo prolongado de internação. Tá? E isso é válido, ô Gisela, é importante falar, não só nos idosos, conforme a Alessandra Matoso colocou, não. No hospital pediátrico também, nas crianças também. Ou seja, tá? É a mesma porcentagem, a mesma proporção. A proporção. O estudo foi feito, assim, levando em consideração paciente com disfagia e sem disfagia. Hospital adulto, hospital pediátrico. Né? Então chegaram a um quantitativo muito parecido, né? E quanto que isso traz de impacto para a própria saúde pública, seja na rede privada ou seja na rede pública. Né? Porque daí também a gente tem, ficando mais tempo no hospital, a gente aumenta essa fila, né? Ou seja, outras pessoas que poderiam ser já atendidas não são, porque esse paciente já veio com uma condição, podendo ser tratada antes do hospital, fez com que ele ficasse mais tempo no hospital. Exatamente. E daí a importância dos fonoaudiólogos que estão inseridos no âmbito hospitalar trabalharem com os screenings, né? Os rastreios para risco de disfagia, protocolo de triagem para risco de disfagia, justamente para detecção precoce e poder ter o acompanhamento fonoaudiológico devido, visando, obviamente, toda a parte de prevenção, evitando complicações decorrentes do processo de alimentação, de nutrição e hidratação dele ao longo do processo de internação, consequentemente, também ajudando ele que ele tenha um processo de alta mais rápida, de forma segura e mais eficaz. Por isso que é tão importante que cada profissional que tem a sua área de especialização não se canse de buscar informações nos sites oficiais, né? Informações com fontes seguras e até mesmo do site da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, do Conselho Federal, dos conselhos regionais, das campanhas. Né? Você, fonoaudiólogo, você pode fazer sua campanha para o seu grupo de atuação, né? Quem atende na unidade básica de saúde, na atenção primária, saúde coletiva, é muito importante. Às vezes a gente acha que eu estou repetindo muito, mas a conscientização passa pela repetição da informação, porque em algum momento essa informação vai chegar naquele familiar, naquele sujeito, naquele indivíduo que, ou ele está passando, ou alguém perto dele está passando. E aí eu te pergunto assim, a gente tem até uma pergunta qual é o exame que vai diagnosticar a disfagia. A gente sabe que isso, na verdade, é um conjunto, que eu acho que você já vai entrar na questão da avaliação fonoaudiológica, certo? Exatamente. Porque o paciente está lá, a pessoa está com dificuldade. Vamos pensar assim, porque a realidade qual é? Nem todo mundo sabe o que a fonoaudiologia pode fazer para o paciente. Sim. Onde que ele vai achar essa solução da vida dele? Exatamente. Então, assim, a avaliação fonoaudiológica, ela compreende três etapas, 3 momentos importantes. O primeiro deles seria a anamnese, uma anamnese bem minuciosa, onde o profissional vai colher informações sobre a história patológica pregressa desse paciente, vai colher informações sobre a história da doença atual dele e, principalmente, vai colher informações sobre o quadro clínico dele,
o histórico de alimentação desse sujeito, tá? E todo o sistema digestório também. Isso aqui é importante, tá? A anamnese vai ser um direcionador para o fonoaudiólogo lá na frente, na avaliação funcional. Então, essas 3 etapas nós temos a anamnese, conforme eu falei, o exame do paciente, que seria a avaliação física desse paciente, a avaliação do nível de consciência desse paciente, aspectos relacionados à linguagem, à compreensão da linguagem. A gente sabe, enquanto fono, o quanto isso vai fazer de diferença na nossa terapia com esse paciente. E aspectos, tanto de fala e voz, que podem estar relacionados ao quadro disfágico, né? O idoso, ele muitas vezes vem com uma queixa, mas a gente, enquanto fonoaudiólogo, a gente deve também avaliar linguagem, fala, voz, e isso vai fazer diferença posteriormente na nossa terapia miofuncional com ele. A avaliação propriamente dita, a gente tem a avaliação estrutural, que deve ser feita pelo fonoaudiólogo, né? Observando as questões sensibilidade oral, as questões de mobilidade, tônus muscular, reflexos intraorais, toda a questão oromiofuncional estrutural deve ser avaliada pelo profissional que trabalha com disfagia, e a avaliação funcional da deglutição. É uma avaliação clínica fonoaudiológica, a avaliação funcional. Eu falei lá na frente, conforme eu falei, a anamnese e o exame físico do paciente, assim como a avaliação estrutural, vão direcionar o fonoaudiólogo no momento da avaliação funcional. Na avaliação funcional, o fonoaudiólogo a melhor forma de você fazer a avaliação funcional de deglutição é você observando uma refeição do paciente. Exato. Então, a anamnese, exame do paciente, avaliação estrutural, vai direcionar o fonoaudiólogo na escolha exata da consistência, tipo de consistência que vai utilizar, no volume que vai utilizar com aquele paciente para fazer a testagem, a viscosidade do alimento, a temperatura do alimento, o que esse paciente vai comer. E aí esse paciente vai ser submetido à avaliação funcional da deglutição. É importante dizer aqui, a gente ainda não está falando de avaliação complementar da deglutição, mas já de antemão, eu já vou adiantar, a avaliação clínica fonoaudiológica é soberana sobre qualquer exame complementar. Então, o fonoaudiólogo será um bom fonoaudiólogo se ele for um bom clínico. Eu falo muito isso, bato muito nessa tecla, inclusive com os meus alunos, referente a questões tecnológicas que hoje em dia, de instrumentos tecnológicos que vieram a somar, e eu vou estar falando disso um pouco daqui a pouquinho, mas a avaliação fonoaudiológica das disfagias orofaríngeas é a avaliação clínica realizada por profissional fonoaudiólogo habilitado para isso. É o fonoaudiólogo, o especialista que cuida da deglutição. Pode fazer a pergunta. Sim, é importante você falar isso, porque assim, a gente tem uma formação que é comum das graduações, é uma formação generalista. Né? Assim, a gente sabe que as instituições procuram dar da melhor maneira possível as informações mais atuais para que esses novos profissionais estejam antenados com o que está realmente de novo no mercado. Porém, é quase que impossível alguém sair da faculdade já expert na avaliação da disfagia. Então, assim, a gente sabe que antigamente, eu friso muito isso, eu lembro que as pessoas comentavam assim, a fonoaudiologia é fácil porque é uma profissão que não mata ninguém. É meio assustador de ouvir, mas eu já ouvi isso. Não sei se você já ouviu. Hoje em dia, a nossa atuação, ela é tão, como é que eu vou dizer assim, ela sempre foi muito importante. O que eu vejo hoje ela está ganhando o espaço dela porque a cientificidade está permitindo esse avanço todo. E hoje está nas mãos do fonoaudiólogo, muitas vezes, a vida do paciente. Né? Então, muito importante que o fonoaudiólogo, principalmente o recém-formado, tenha em mente essa responsabilidade. Porque, como eu falei, tive uma solicitação de avaliação, eu vi que não era para mim. Eu olhei e falei, não posso pegar nesse paciente porque eu seria irresponsável.
Então é muito importante ter essa atenção também sobre se é algo que o sujeito, né, o profissional quer trabalhar, já buscar uma formação complementar para lhe dar o know-how para isso, e não sendo da alçada dele, todos nós temos capacidade para orientar esse paciente, né? Mas assim, saber principalmente ter uma rede de apoio bacana para poder indicar esse paciente para um colega que você tem certeza que vai atendê-lo direitinho. Só para reforçar aqui, ó, uma pergunta da Alessandra Matoso de novo, que está super participativa, sobre o rastreio. Vou voltar lá no rastreio, tá? Esse rastreio seria uma busca ativa? De que maneira é esse rastreio? Então, assim, qual é o papel do rastreio? O rastreio tem o papel de detectar precocemente uma suposta alteração de deglutição, tá? Esse rastreio, muitas vezes não é feito pelo fonoaudiólogo. O paciente que muitas vezes procura uma unidade hospitalar, ele passa por uma triagem. Geralmente quem faz é o enfermeiro que faz essa triagem. O enfermeiro vai dentro do protocolo de triagem que ele tem, principalmente para o paciente que está entrando pela emergência do hospital, o enfermeiro ele tem um protocolo a seguir, perguntando para o familiar ou para o próprio paciente se existe úlcera de pressão, se existe dificuldade de alimentação, né? Então, o rastreio, muitas vezes, ele é realizado, ele não é um instrumento de avaliação fonoaudiológica, tá? O rastreio, por isso que ele pode ser aplicado, inclusive, por um profissional de enfermagem na internação ou no processo de admissão desse paciente no hospital. Só que quem elabora esses rastreios, esses screenings ou essa triagem é o fonoaudiólogo. E ele deve adaptar para a realidade da instituição onde ele trabalha. Então, por exemplo, existe o IT-10. O IT-10 é um instrumento de autoavaliação da deglutição. O fonoaudiólogo pode pegar esse instrumento, o IT-10, e tentar adaptar ele para a realidade da onde ele trabalha, né? Então, assim, o objetivo é detectar precocemente possíveis pacientes com alteração de deglutição. Esses pacientes, dando positivo no rastreio, tem que ser encaminhado para avaliação fonoaudiológica imediatamente. Ok. Vamos seguir para instrumentos tecnológicos, que você vai falar um pouquinho, certo? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo muito baixo e a imagem distorcendo, mas vamos tocar. Isso. Você vai falar um pouco sobre instrumentos tecnológicos no tratamento das disfagias, porém, a gente vai finalizar depois com o nosso foco, que são os exames complementares, certo? Exato. Eu vou falar bem brevemente, até porque o objetivo não é dar uma aula sobre tratamento, intervenção fonoaudiológica, nada disso. A gente não vai ter tempo para poder expor tudo isso. Mas a gente está no advento também tecnológico, correto? Então, assim como nós temos os instrumentos de avaliação complementar, é o uso da tecnologia nos ajudando, nós já temos o uso da tecnologia também no nosso processo terapêutico com esse paciente que nos procura. Então, hoje a gente tem a contribuição da tecnologia, como, por exemplo, a eletroestimulação neuromuscular. A gente tem o uso do laser, né? E o que é mais importante estar colocando isso? Conforme eu falei anteriormente, a tecnologia ela veio para contribuir, mas o bom clínico vai saber fazer uso dessa tecnologia. Ele precisa fazer bom uso dessa tecnologia. E o que vai dar subsídio para ele justamente é o conhecimento clínico. Então, esses instrumentos, eles vêm para somar, óbvio, no desempenho muscular desses pacientes, associado à terapia miofuncional, né? Ao treino de força muscular. A gente já sabe de alguns benefícios da eletroestimulação neuromuscular, o aumento efetivo de força muscular, de ganho, muitas vezes, de amplitude de articulações, de restrições de tecidos moles, né? A gente sabe da contribuição também na melhora do desempenho muscular, nos movimentos supraioides, na movimentação laríngea do grupo muscular envolvido com a deglutição de uma forma geral. Então, assim, o próprio laser, que é um tipo de radiação
aplicada ao tecido humano, desencadeia uma série de reações fotoquímicas e fotofísicas benéficas ao organismo, né, que é a fotobiomodulação. Então, traz benefícios concomitantemente à terapia miofuncional. É importante que o profissional saiba o que está fazendo, saiba o objetivo que quer alcançar, para poder lançar a mão da tecnologia e poder ser bem sucedido na sua terapia com o paciente disfágico. Ok, deixa eu te fazer então uma pergunta. O próximo ponto é sobre exames complementares de imagem. E aí, certo. Me perdoe, eu deixei passar a fonoaudióloga que perguntou, mas a gente anotou aqui. O momento certo para indicar um exame complementar? Como que o fono se sente seguro para pedir, não, agora eu realmente preciso? E quais são? Então, a avaliação clínica fonoaudiológica, ela deve sempre ser realizada, tá? Então, assim, o profissional jamais deve lançar mão do exame complementar sem antes realizar a avaliação clínica fonoaudiológica. A avaliação complementar, ela pode ter vários objetivos. Pode ser quando clinicamente você tem dúvidas no seu diagnóstico, ou muitas vezes para enriquecer com informações para te ajudar e te direcionar na terapia com pacientes disfágicos. Então, por exemplo, um exame complementar muitas vezes não é para saber se o paciente está só aspirando ou não aspirando. Muitas vezes o fonoaudiólogo pede para poder contribuir e enriquecer ele com informações que vão ajudá-lo no processo terapêutico com o paciente disfágico. Isso é muito importante, interpretar o exame complementar, o nosso também, e o que extrair desse exame para justamente complementar a sua avaliação e contribuir com o teu trabalho. Exatamente. Então, assim, falando de exames de imagem, de deglutição, nós hoje temos a VED, né, que é a videoendoscopia da deglutição. É um exame realizado pelo médico otorrino junto com o fonoaudiólogo. É um exame onde o médico introduz um nasofibroscópio pela narina do paciente, ele avança pela região de rinofaringe, posicionando o paciente, ele progride com o nasofibroscópio até a região de orofaringe e ele vai fazer a visualização superior, né? Nesse exame, na VED, o fonoaudiólogo oferta alimentos com consistências previamente estabelecidas, coradas com o corante azul, justamente para poder facilitar a visualização na imagem que vai ser filmada pelo endoscópio. Tá? Importante dizer que na VED a gente perde a fase oral da deglutição, tá? Existe o efeito white out durante esse exame. No momento exato da deglutição, existe aproximação de base de língua com parede posterior de faringe, então a gente perde o momento exato da deglutição justamente pelo efeito white out. Que é o fechamento, né? Exatamente, é o fechamento. O fonoaudiólogo pode solicitar sozinho o exame? O fonoaudiólogo, ele pode e deve solicitar o exame complementar, tá, gente? É o profissional habilitado na detecção, avaliação e tratamento das disfagias orofaringes. Então, nós podemos solicitar exame complementar. Eu comecei falando sobre a VED, né, que seria a videoendoscopia da deglutição, e agora eu vou falar um pouquinho sobre a videofluoroscopia da deglutição. Pode fazer pergunta. Antes de você falar do outro exame, essa última pergunta foi da Fran. Eu acho que ela é de Teresópolis. Um beijo, Fran. Outra pergunta. Uma hiperemia leve na região retrocricóidea estaria relacionada à disfagia? Eu te ouvi muito mal, mas eu vou repetir para ver se é exatamente isso que eu ouvi. Uma hiperemia na região retrocricóide pode estar relacionado com a disfagia.
com disfagia? Então, assim, vamos lá, vamos raciocinar clinicamente. Uma hiperemia está relacionada a um processo de vermelhidão, ou seja, um processo inflamatório de mucosa na região, ok? Então, assim, a gente viu que processos inflamatórios, processos infecciosos podem levar ao quadro de disfagia, tá? Agora, fica difícil eu aqui diagnosticar ou levantar. Então, assim, cada caso tem que ser analisado individualmente, cada caso é um caso. Um dado clínico é muito pouco, é um indício clínico muito pouco para poder chegar a um diagnóstico de disfagia orofaríngea. Tá? Mas esse paciente tem que ser analisado com calma, passar por uma avaliação fonoaudiológica e, em caso de dúvida, solicitar um exame de imagem, um exame complementar de imagem. Ok. Pode continuar. Então, falando um pouco sobre videofluoroscopia da deglutição, o exame de videofluoroscopia da deglutição é um exame radiológico, é um exame não invasivo como é a VED. Então, corresponde, na verdade, a um feixe contínuo de raio-x que vai permitir, em tempo real, a elaboração de imagens sobre o funcionamento daquelas estruturas, a movimentação daquelas estruturas. E é utilizado um contraste, que geralmente é o contraste de sulfato de bário ou iodo. Tá? É mais comum a realização do exame com sulfato de bário, tendo em vista que o iodo ele é mais sensível em muitas pessoas, né? As chances de ter complicações alérgicas com esse contraste são altas. Então, assim, o fonoaudiólogo, geralmente, ele vai previamente também determinar as consistências que serão utilizadas, essas consistências serão misturadas no contraste, no sulfato de bário, será ofertado para o paciente. E a gente consegue é um exame muito mais completo, a gente consegue a visualização de toda a biodinâmica da deglutição, a inter-relação entre as fases em tempo real, né? Há a possibilidade sempre de se gravar, então você consegue voltar a imagem, não é necessário você ficar submetendo o paciente várias vezes a mesma consistência para fazer retestagem. Você levantou o dedo. A Fran é de Petrópolis, um beijo. As pessoas estão perguntando quem é que faz o exame e onde indicar para o paciente fazer, no SUS ou na rede complementar. Olha, obrigado, Fran, um abraço. Então, assim, o exame de videofluoroscopia é realizado pelo fonoaudiólogo e por um médico, geralmente um médico radiologista. Na minha prática, eu tenho um técnico de radiologia que também me ajuda no exame, tá? Então, assim, hoje na rede a gente tem uma carência muito grande no Rio de Janeiro para a realização desse exame. Eu venho trabalhando, eu implantei o serviço na unidade em que eu trabalho, na Casa de Saúde Pinheiro Machado. Eu implantei há 2 anos, um pouco mais de 2 anos, eu implantei o exame de videofluoroscopia da deglutição. No SUS, no Sistema Único de Saúde, não consigo dizer para vocês nesse momento aonde está sendo realizado. Sei que existe o professor Charles, lá do Fundão, que realiza o exame lá também, mas não posso dar informação confiável de que está aberto ao público ou se é voltado para pesquisa. Então, assim, no momento eu não sei direcionar o paciente do SUS para a realização desse exame no SUS, tá? Aqui no Rio, além de mim, existem mais dois profissionais, aliás, dois locais que estão realizando o exame. Não sei nem dizer quem são esses profissionais, o profissional fonoaudiólogo que está realizando. Importante dizer, eu não realizo o exame em criança, meu hospital é adulto, então eu não realizo o exame em criança, mas sei de uma clínica na Barra da Tijuca que faz exame em crianças, mas enfim,
No SUS a gente está com uma carência muito grande, assim, inclusive eu recebo uma demanda muito grande do SUS. Rafael, você vai finalizar, eu gostaria de te pedir para você reforçar quais são os primeiros sintomas ou sinais que alguém pode perceber que já é indicativo para uma avaliação fonoaudiológica da disfagia. Assim, eu também continuo te ouvindo muito mal, mas eu vou tentar responder dentro do que eu compreendi. Pessoas com queixas durante o processo de alimentação, tá? Então, pacientes que é frequente os engasgos ou tosse durante a antes, durante ou depois da alimentação, tá? Pacientes com perda de peso, uma perda ponderal, pacientes no processo de emagrecimento, pacientes nos pacientes idosos, é muito comum o paciente já no quadro, muitas vezes, de desnutrição e desidratação. A queixa primordial, a queixa que sempre o fonoaudiólogo vai escutar o paciente está engasgando. O paciente fulano está engasgando, tá? Assim, é a principal queixa. Então, assim, já é importante que esse paciente seja avaliado por um profissional fonoaudiólogo. Cláudia e Caetano, passaremos as perguntas do Rafael, que vocês fizeram ao Rafael, tá? Rafael, para finalizar, porque tá ótimo, tá maravilhoso. Calma aí. Eu queria te pedir para falar de novo do atual cenário e a atuação do fono daqui para frente. Certo. Bom, conforme a gente falou lá no início da live, a gente está vivendo um momento atípico, né? Um momento da qual eu cheguei até a mencionar que eu acredito que a nossa geração não tenha presenciado o momento atípico no mundo, né? E assim, o fonoaudiólogo, enquanto agente de saúde, está inserido na equipe multidisciplinar nos hospitais, na rede terciária, e nesse momento ele vai ser preponderante o papel dele junto à equipe multidisciplinar. Por quê? O Covid, já se sabe por todos que o Covid-19 ele afeta mais o grupo que está mais vulnerável, no caso os idosos, né? Então, assim, a gente falou de fatores causais. O idoso, ele, pelo próprio processo de envelhecimento natural, é um grande forte candidato a apresentar uma presbifagia. Geralmente esses idosos, eles vêm e se somam a isso as comorbidades pré-existentes que eles têm, neurológicas principalmente. E somados a isso, nós provavelmente teremos um aumento do número de casos nessas internações da população idosa e, pior ainda, né, o fator agravante, que são as causas iatrogênicas que eu mencionei lá no início da live. Quer dizer, as causas iatrogênicas são causas provocadas por condutas ou ações médicas ou profissionais da área de saúde. Eu dei o exemplo das traqueostomias, né, dos pacientes que vão ter que ser intubados. A gente sabe que o tempo prolongado de intubação orotraqueal pode trazer consequências para a deglutição. A gente sabe que uma traqueostomia pode trazer consequências para a deglutição. Então, somado a essa questão do aumento do número grande de idosos internados por conta do Covid-19, somado à presbifagia, a comorbidades neurológicas pré-existentes e as causas iatrogênicas, o fonoaudiólogo vai ter muito trabalho para contribuir nesse momento dramático que a gente está vivendo no nosso país, né? E está só começando, né? A gente ainda não sabe as consequências disso para o nosso país, para a nossa cidade, mas o fonoaudiólogo vai estar ali inserido nessa equipe, com certeza ajudando, trazendo nosso trabalho para ajudar
essa população e essas pessoas todas que necessitarem. Rafael, muito obrigada pela sua maravilhosa participação.